Olá, eu sou a Carol e esse é o Nas Dramas de Clio, um canal voltado para o ensino de história. Se você não conhece o nosso canal e o nosso site, eu sou a Caroline Dani, eu sou professora de História, formada em licenciatura em História e também com mestrado em História na Universidade Estadual de Ponta Grossa. O nosso canal é voltado tanto para alunos quanto para professores, para falar um pouquinho sobre as relações da história, dicas sobre como estudar, organização de estudos e esse tipo de coisas. Só que, como uma das coisas que eu mais gosto é assistir série e ler livros de literatura, uma das coisas que eu procuro trazer sempre aqui no canal também são as relações da história com a cultura pop. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a série Game of Thrones, que terminou no ano passado. Não vamos falar sobre a última temporada, porque acho que é consenso meio que geral que não foi lá aquelas grandes coisas. Aqui atrás você está vendo os meus livros, estou esperando ansiosamente o autor lançar o próximo livro para ver que está completamente diferente da última temporada. Mas hoje a gente vai discutir um pouquinho quais foram as inspirações para esse autor, para estar falando um pouquinho sobre Game of Thrones. Então, o que tem a ver Game of Thrones com história? Aí sempre vai ter aquela pessoa dizendo: ah, Game of Thrones tem a ver com história porque se passa na Idade Média. Ah, sim, meu colega, porque obviamente a gente tinha dragões voando na Idade Média, tudo igual à série. Obviamente que a série ela é inspirada em momentos históricos, mas que ela não retrata a história. Não dá para você aprender como era a Idade Média assistindo a série e achar que era realmente daquela forma, porque é uma inspiração, né? Obviamente, a série se passa num universo que não existe, né? Tanto que o autor sempre deixa isso muito claro, não é nós, planeta Terra, apesar de ter essa estrutura que parece com medieval, de ter essas inspirações, ela não é uma série que se passe realmente na Idade Média. É um mundo diferente, um período diferente, pessoas diferentes, coisas que não existem na realidade, mas que são inspiradas na nossa realidade. Então, nesse sentido, o que você pode aprender de história assistindo? Obviamente que se você não é historiador, você assiste essa série, você assiste ela pro entretenimento. Eu também assisto pro entretenimento, mas eu consigo fazer essas relações, porque obviamente historiador a gente consegue fazer relação com a história a partir de uma produção humana. Nesse sentido, é óbvio que você não vai assistir a série esperando aprender sobre história. Mas por que eu tô falando de história então? Porque se você assistiu, você deve ter se perguntado, nossa, da onde esse cara teve criatividade para criar esse universo? Daí eu te digo, da história. Ah, mas dragões não existiam. Dragões não existiam. Mas a gente tem toda uma série de elementos que aparecem na história, tanto nos livros quanto na série, que são inspiradas em estruturas que já existiram na humanidade. Inclusive, os professores de história podem estar utilizando trechos dessa série para estar falando na sala de aula. Só que daí existe um porém. A série ela tem uma limitação, ela tem uma classificação indicativa. Então não é para todos os públicos que a gente pode estar utilizando a série. Então, obviamente, você não vai estar levando Game of Thrones para passar numa sala de ensino fundamental, né? Você tem que ter bom senso também. A classificação indicativa da série é 16 anos. Então, no ensino médio, você pode estar trabalhando de alguma forma alguns conteúdos da série. É claro também que você não vai falar para o seu aluno, assista essa série inteira porque você vai aprender história. É importante que ele tenha um direcionamento sobre o que ele está vendo, né? Para entender quais são as inspirações históricas aí para o autor criar esse universo. Nesse sentido, a gente não vai levar um episódio inteiro, não vai levar uma temporada inteira, porque você não vai ter tempo para trabalhar isso em sala de aula. Então, algumas cenas específicas podem ser utilizadas sim para estar mostrando quais foram essas inspirações históricas. Por exemplo, eu costumo utilizar uma cena na qual é feito um juramento de sucerania e vassalagem. É claro que o autor não usa esse termo de sucerania e vassalagem, mas ele é o que acontece. Nós temos duas cenas assim. Tem uma cena que a Sansa e a Brienne aparecem. A Brienne está se ajoelhando para Sansa fazendo esse juramento de que teria uma responsabilidade com ela. E tem uma cena que o Jon Snow ele está sendo aclamado como rei do norte e os outros nortistas fazem o juramento de lealdade a ele. Essas duas cenas elas podem estar sendo utilizadas para retratar como eram feitos esses juramentos de suzerania e vassalagem. É claro que o professor não pode passar assim, olha, era assim.
né? Você vai passar a cena e você vai analisar com os alunos o que naquilo está mostrando que realmente acontecia. Então é bacana de você pegar alguma outra fonte histórica do período medieval e tá analisando, comparando as duas, mostrando como você pode perceber como acontecia esse juramento de suzerania e vassalagem. É claro que o autor ele se inspirou nesse processo, né? Não é só na Idade Média, a Guerra das Rosas inspirou ele essa competição que existe entre os Starks e os Lannisters, né? Então acho que isso pode estar sendo também um elemento, se você for falar de história da Inglaterra, de estar mostrando essas diferenças. Outra questão histórica aí que foi utilizada de inspiração é a questão da muralha, né? A muralha, ela foi inspirada nas muralhas que eram construídas pelos romanos. Então, durante o Império Romano, era comum os romanos criarem muralhas para estar defendendo o seu território, para estar demarcando aquele território contra invasões bárbaras. E isso vai ser utilizado como inspiração para criar a muralha que separa, então, o norte do além norte, né, que é onde é a morada dos outros. Então, nesse sentido, outra inspiração histórica ali. Como o professor pode estar utilizando isso? Então, como eu falei, levando uma cena específica e está mostrando da onde que surgiu isso, não foi só da inspiração, da imaginação do autor, né? Ele tem todo um processo de imaginação, obviamente, porque é um universo fantástico, mas a partir de uma realidade histórica. Então, o autor, ele leu, ele estudou história, ele percebeu esses elementos e aí ele criou o livro dele, que posteriormente virou essa série de muito sucesso. O que mais que o professor pode estar aprendendo sobre isso? Eu acho que é muito bacana não só pensar em levar em sala de aula, mas quando tem algum aluno que ele assiste, porque nossos alunos, por mais que a classificação indicativa às vezes não abrange as suas idades, eles assistem, a gente sabe que é uma realidade. E quando eles vêm e eles questionam para você, acho que é uma coisa que o professor sempre tem que estar atento, né? Que o professor vai assistir todas as séries do universo para tentar dar esse suporte. Mas se é algo que te interessa, e eu conheço vários professores que se interessam por Game of Thrones, é bacana de você entender qual a relação histórica, quais foram as inspirações, para quando o seu aluno vir te perguntar, você saber falar para ele, olha, não é bem assim, ou olha, esse conteúdo que a gente está vendo tem relação com aquela série que você gosta. Então fazer essa relação para os alunos perceberem que todas essas criações da cultura pop, seja um livro, seja um filme, seja uma série, um jogo de videogame, todos eles, por mais que tratem do universo fantástico, eles são inspirados em alguma realidade histórica, né? Os autores, eles tiram inspiração de algum lugar, e muitas vezes isso vem da história. Então é nesse sentido de você tentar trazer isso para os seus alunos e estar mostrando para eles essas relações. Se você ficou interessado de forma muito mais detalhada, eu tenho vários textos no site falando sobre isso. Tem sobre a relação da muralha, tem sobre sucerania e vassalagem, tem sobre as famílias, a relação com a Guerra das Rosas. Então, toda essa inspiração, da onde o George R. R. Martin tirou essa inspiração, tem textos lá no site falando para vocês. Eu vou deixar o link de algum deles aqui embaixo para vocês, que direciona lá para o site. Se você tem interesse, você pode estar fazendo a leitura lá e estar se inteirando nessas relações entre história e Game of Thrones. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva aqui no canal. A gente tem vários outros vídeos falando não só sobre o ensino de história, mas as relações da história com essa cultura pop. Então, são ideias que a gente sempre está trazendo. Se você tem dicas de alguma outra, algum outro elemento de cultura pop, algum outro filme, alguma outra série, algum outro livro que você quer ver a gente comentando por aqui, deixa nos comentários que a gente vai tentar produzir um conteúdo aí que vai relacionar história e nerdice sim, para você ver quais são essas inspirações. No mais, acompanhe a gente aqui no canal, no Instagram e no site também. Até mais!